Em 2009, eu comecei a escrever os meus sentimentos em forma de letras de música, que com o tempo se transformaram em versos, em poemas. E nessa época eu já não enxergava para escrever no caderno. Então eu tinha um computador, e no meu computador tinha um programa, um sistema chamado DOSVox, que é voltado para as pessoas com deficiência visual. E eu escrevia as minhas letras e deixava salvo no DOSVox. Eu já devia ter por volta de 50 letras, as minhas primeiras 50 letras. E eu lembro que um dia o meu computador travou. Tive que mandar formatar e quando voltou, eu tinha perdido as minhas letras, aquilo que eu tinha escrito. E eu fiquei muito mal, fiquei pensando, poxa vida, perdi tudo que eu escrevi. E não dá para reescrever. Quando você escreve um verso, um poema, uma letra, e depois você não consegue mais reescrever. Quanto mais 50, né? E eu fiquei muito mal, porque as minhas letras eram bem autorais, falavam bem do meu sentimento, daquilo que eu sinto. As pessoas que acompanham os meus vídeos sabem que nos meus vídeos eu sempre falo do meu sentimento, das minhas lembranças, das minhas vivências. Os meus vídeos são bem biográficos e as minhas letras também. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, não tem sentido eu ficar escrevendo no computador e depois ele trava de novo e eu perco tudo. Eu fiquei bem desanimado quanto a isso, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim falava para mim escrever os meus sentimentos. Aí eu tive a ideia de arrumar um caderno e pedir para minha mãe escrever para mim. Só que minha mãe, sempre ocupada com os afazeres da casa, ela nunca tinha tempo para escrever. E eu pensei assim, não vai dar certo, minha mãe não vai conseguir escrever para mim. E aí eu tive a ideia de comprar um pendrive e eu escrevia as minhas letras, que depois viraram versos, poemas, no Word e salvava no pendrive. Mas eu ainda fiquei com aquele sentimento, e se um dia eu perco o pendrive ou ele se danifica e eu perco essas letras também? Aí eu me lembro que um dia abriu uma loja perto da minha casa que imprimia as coisas, tirava xerox e ela também fazia apostilas. Então todo mês eu selecionava 50 poemas meu e enviava para essa loja e ela fazia uma apostila para mim. E eu pedi para o meu pai fazer uma caixa de madeira como se fosse um baú de madeira e eu comecei a guardar essas apostilas com os meus poemas, com as minhas letras, dentro dessa caixa. E eu tinha muita preocupação com essa caixa. Eu não queria que se perdesse os livros, eu não queria que se estragasse. Por quê? Porque eu tenho o sonho de um dia publicar um livro com os meus poemas. Eu sempre tive esse sonho de ter um livro, né, com os meus versos, com os meus poemas, porque dentro de mim eu tenho um sentimento de querer ser lembrado. Eu não sei porquê, eu não consigo explicar, mas eu queria ser lembrado mesmo depois da minha morte. Eu nunca tive o sonho de ser famoso. É diferente, eu nunca tive o sonho de ser famoso, eu nunca quis ser aquela pessoa que sai na rua e todo mundo reconhece, pede para tirar foto, que tá o tempo todo aí nas mídias. Eu nunca quis ser famoso, mas eu sempre quis ser lembrado. Eu sempre quis fazer algo relevante, importante para a sociedade e mesmo depois da minha morte, ser lembrado pelas pessoas. E eu vejo isso nos poetas, nos escritores. Por exemplo, eu gosto de um poeta chamado Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831 e ele morreu em 1852. E mesmo depois de tanto tempo da sua morte, ele é lembrado através das suas poesias, das suas obras, Noite na Taverna, Macário. Então, por ter esse sentimento de querer ser lembrado, eu tinha muito cuidado com os meus poemas, com os meus livros, porque eu via nos meus poemas uma forma de ser lembrado também. E outra coisa, eu sempre pensei assim, todo mundo sofre na vida, todos nós sofremos na vida, por amor, por desilusões, enfim, o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Mas existem seres humanos que conseguem transformar esse sofrimento em algo maior, como os poetas, os escritores, os compositores. Eu vejo isso na arte. As pessoas que fazem arte, elas sofrem e elas buscam motivação, inspiração no sofrimento para transformar aquilo em algo maior. Enquanto outras pessoas que sofrem por amor, sofrem na vida e não fazem nada com o sofrimento e elas morrem e aquele sofrimento é esquecido,
outras pessoas conseguem transformar esse sofrimento em algo maior. E eu já sofri na vida, como você que está assistindo o meu vídeo também já sofreu. Já sofri por amor, por outras desilusões. E eu pegava esse sofrimento, me inspirava e transformava em poema, em letras, em versos. E eu pensava assim, se eu morrer e eu não publicar um livro, e esses poemas meus se perderem, o meu sofrimento vai ter sido em vão. Mas se eu conseguir publicar um livro, todo o sofrimento que eu passei na vida vai ter um sentido, vai ser maior. Eu vou transformar esse sofrimento em algo maior e eu vou ser lembrado. Então eu tinha muita preocupação de perder os meus livros. E junto com os livros que eu guardo até hoje nessa caixa que meu pai me fez, eu guardo fotos da minha infância, do meu casamento, dos meus filhos. Eu guardo as cartas que a Kalia me deu. Isso também tem muito valor sentimental para mim. Eu deixo guardado ali os meus poemas, as fotos, as cartas, os desenhos que os meus filhos me fazem e me dão. E sempre teve um valor muito sentimental para mim. Eu sempre fui muito apegado nisso. Eu sempre falei para a Kalinha, se um dia acontecesse uma tragédia em casa, pegasse fogo, depois de salvar a nossa vida, primeiramente eu ia me preocupar com a minha esposa, com os meus filhos, e depois, se eu tivesse que salvar uma coisa, eu ia salvar essa caixa com os meus livros, com os meus poemas, com as minhas cartas. Eu sempre fui apegado nisso. E eu sempre tive uma preocupação de morrer e a minha esposa ou alguém da minha família jogar fora os meus livros, aquilo que eu guardei, né? Que tem valor sentimental para mim. Então eu sempre falava pra Kalinha, amor, se um dia eu morrer e você casar de novo e o seu marido tiver ciúme das minhas coisas, não joga fora. Dá para os nossos filhos, dá para minha mãe, não joga fora, porque eu tenho um sonho. Se eu não conseguir publicar em vida o meu livro, eu espero que um dia alguém publique para mim. Então eu sempre fui apegado com essas coisas de valor sentimental. Só que, quando aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, das enchentes e que as pessoas perderam tudo, eu ouvi muitos relatos das pessoas dizendo que perderam fotos, recordações. E eu fiquei pensando, poxa vida, isso poderia ter acontecido comigo. E pode acontecer comigo. Pode acontecer um dia de eu perder tudo que eu juntei, né? Os meus poemas, as minhas fotos, as cartas que eu recebi. E quando aconteceu aquela situação que eu quebrei o coração de madeira que o Samuel me deu, que o meu filho me deu no Dia dos Pais, isso voltou no meu coração. E parece que a minha mente se abriu. Hoje eu entendo que nada é para sempre. As coisas que nós temos, que nós juntamos da vida, elas não vão durar para sempre. Elas estão conosco por um período de tempo que nós não sabemos até quando aquilo vai ficar conosco. E o meu sentimento até então era que eu queria que os meus poemas, os meus livros, as minhas fotos, as cartas que eu ganhei, os desenhos que eu ganhei, durassem para sempre. Mesmo depois da minha morte, eu gostaria que aquilo durasse. Mas hoje eu já entendo que não. Tá tudo guardado na caixa, os livros, os meus poemas, as cartas, as fotos, os desenhos que eu ganho do Samuel. Mas hoje eu entendo que isso está comigo por um tempo, eu não sei quando, até quando vai ficar comigo. Mas eu tenho certeza que não vai durar para sempre. E se eu morrer e não realizar o sonho de publicar os meus livros e porventura alguém jogar fora e eu não tiver esse sonho realizado, tá tudo bem. Eu não me preocupo mais com essa questão. Antes eu ficava muito preocupado. Nossa, e se eu morrer e alguém jogar fora os meus poemas, as minhas fotos? Eu queria deixar guardado. Eu falava para a Kalinha, um dia eu queria construir um escritório na nossa casa e fazer uma prateleira só com os meus poemas e com as pastas com os desenhos que o Samuel me deu, com as cartas que você me deu no namoro. Hoje eu já não tenho mais isso. Eu guardo, tenho um carinho especial por cada coisa que está dentro daquela caixa, mas hoje eu sei que nada vai durar para sempre. Nada dura para sempre. Isso está comigo por um período de tempo, eu não sei até quando. E eu não me preocupo mais se eu vou morrer e vão jogar fora os meus poemas e eu não vou ter o meu livro publicado, como eu pensava que o sofrimento que eu passei, se eu não conseguisse transformar isso em um livro, ia ser em vão. Hoje eu penso que o sofrimento que eu passei serve de experiência e eu uso essa experiência enquanto eu estiver vivo. Esse é o primeiro vídeo da série, o Pra Sempre Sempre Acaba. Para mim, as coisas com valor sentimental, por muito tempo eu queria que durasse para sempre, mesmo depois da minha morte, e hoje eu sei
que as coisas que eu tenho que têm valor sentimental, elas estão comigo por um período de tempo. Não sei até quando vão durar. E eu vou deixar um poema que eu fiz na minha adolescência, chamado As Coisas que eu Juntei na Vida, que expressa esse desejo que eu tinha de que as coisas que eu tenho de valor sentimental durasse para sempre. Eu não sei se ele vai ficar depois do vídeo ou se eu vou colocar ele nos shorts, nesses vídeos mais curtos de 1 minuto que você arrasta para cima. Procure aí no canal Diário de um Começo e fique ligado nessa série e deixe também nos comentários se você tem apego a coisas que têm valor sentimental, se você já teve esse sentimento, nossa, eu tenho uma coleção, eu também escrevo, e eu sempre fiquei preocupado de morrer e minha família jogar tudo fora, aquilo que eu guardei com tanto carinho. Deixa aí se você é assim ou se você não é assim. Diário de um Começo, compartilhando memórias e começando uma nova história. Poema As Coisas que eu Juntei na Vida, poema e voz Jean Silva. Quando eu morrer, as coisas que eu juntei na vida serão divididas por minha família entre guardar e se desfazer. Quando começarem a mexer nas coisas que eu juntei na vida, tomem cuidado com as coisas que eu dediquei à minha vida para ter. Não deixe se perder nenhum poema, nem sequer uma linha, e nenhuma fotografia minha, senão foi em vão viver. Sei que um dia eu não vou mais estar aqui, mas enquanto houver um poema e uma fotografia minha, na memória de alguém, eu vou existir.